Hoje é sobre Judas. Sobre Judas. Eu vou resumir um pouco a história dele daqui a pouco. Mas antes, qual que é a importância de a gente falar sobre Judas aqui hoje, Rodrigo? Olha, eu acho que a gente aprende muito se também prestar atenção nos erros do passado. Eu chamo isso de pedagogia reversa. Às vezes queremos aprender apenas com os bons exemplos. Não, também devemos aprender com os maus exemplos para saber como não fazer. Então você aprenda, por exemplo, uma empresa. Você quer não falir a sua empresa? Aprenda com os bons como fazer a empresa virar sucesso. E aprenda também com os fracassados como não se deve fazer. Então a Bíblia tem exemplos bons e ruins. E a gente pode aprender tanto com os bons como com os ruins. Lembrando que a maior parte, ou talvez a 100% dos heróis de Deus, gravitam entre o bom e o ruim, porque você tem Pedro, que embora seja um sujeito bom, também negou a Cristo. Você tem Jacó, que embora fosse um bom sujeito, enganou o pai, enganou o irmão. Você tem altos e baixos, então o que diferencia as pessoas não é ser certinho demais ou errado demais. É o que ele faz com os erros que ele comete. Cara, isso é muito legal, né? Porque, assim, eu falo muito sobre a leitura hoje, né? Então, eu li muitos livros na minha vida. Eu vou chutar, porque eu nunca parei para pensar profundamente, mas devo ter lido talvez 20, 25 livros na média por ano, assim. Né? Ou acima da média mundial, né? Com certeza. Só que livros mudaram a minha vida? Uns 5. Uns 5 livros mudaram a minha vida drasticamente, né? Então, na consistência, tem algumas poucas situações que vão mudar drasticamente a sua vida. Mas a minha reflexão sobre livros é que você pega um cara como Warren Buffett, que, poxa, tem 100 anos de vida praticamente, numa história completamente diferente da nossa, em termos de impacto, profundidade, etc. Já viveu muito e ele pegou um tempo da vida dele para falar, olha, eu vou registrar os melhores momentos da minha vida, os maiores fracassos da minha vida, ou pelo menos muitos dos fracassos. Aí ele pega e escreve um livro, conta a história toda dele, e a gente às vezes não é capaz de abrir mão de 10 horas da nossa vida e talvez 20, 30, 40, 50 reais para comprar um livro e ler esse livro, onde a gente poderia aprender com os erros de alguém para que a gente não cometesse mais esses erros, né? Então eu concordo muito com você sobre aprender com os erros, né? E Judas, ele cometeu um grande erro. Só que eu queria te fazer uma pergunta diferente antes de a gente começar. Porque a gente fala muito dos erros de Judas, né? Talvez do erro de Judas, mas quais foram as coisas boas de Judas? Judas deixou um legado também positivo? Ou seja, quando a gente pega, sei lá, pessoas como Hitler, grandes ditadores e tal, eles têm um lado extremamente ruim, né? Obviamente a herança negativa que eles deixaram, mas eles têm um lado, por exemplo, onde a gente percebe que todos os tiranos, eles são bons comunicadores. Será que não tem algo a se aprender sobre comunicação? Então assim, quando a gente fala de Judas, existe algo da história dele que foi positivo? Ele teve um coração bom em algum momento? Sobre o Judas, o problema é que a gente tem retalhos de história, a gente não tem um quadro completo. E a gente tem que ler nas entrelinhas da Bíblia sem forçar o texto. Que ele foi meio que excluído. Você acha que ele foi meio excluído da Bíblia? Não, é porque a Bíblia, como ela traz dezenas e dezenas e dezenas de história, você às vezes vê assim, 10, 15... Se pegar tudo que fala do sujeito, dá 15, 20, 30 versículos. É muito pouco para você saber detalhes. E aí alguns caem, lógico, num romantismo, uma licença poética que vai inventando coisas. Entendi. E tudo mais e tal. Como o ladrão na cruz, por exemplo, né? A gente tem 3 versículos que mencionam o sujeito ali. Então, de Judas, a gente tem que pegar o que a Bíblia diz e conseguir ler as entrelinhas e o contexto da época. Então, para responder a sua pergunta de maneira assim, direta, Judas teve muitos pontos positivos. Por exemplo, ainda que haja uma discussão entre os teólogos, se ele foi chamado por Jesus ou se ele se ofereceu e Jesus apenas aceitou, Jesus um dia falou assim, eu não vos chamei em número de 12, então parece que Jesus chamou igualmente a Judas. Jesus convidou a Judas. E Judas participou até o momento da traição de todo o ministério de Cristo. Houve um momento em que Jesus mandou os 12 discípulos dele com outros 70 emissários para pregar, deu o Espírito Santo para eles, eles voltaram felizes, falando, Senhor, que maravilha, porque a gente fala em teu nome, os demônios saem, as pessoas são curadas. E Jesus falou assim, vocês ainda vão ver coisas maiores ainda do que essas, porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio. É interessante que não fala que estavam todos menos Judas. Então ele também participou daquele momento de consagração. Ele também recebeu o Espírito Santo naquele momento ali.
aquela autoridade de Cristo. Embora o Espírito Santo, efetivamente, só vá cair no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Pentecostes, ações de pessoas usadas pelo Espírito Santo já havia antes. Como Jesus como eu falei desse exemplo, né? As pessoas que batizavam, pregavam e tudo mais. Judas esteve com Jesus nos momentos... Sabe aquele camarada assim que parece que não vai pra frente? Você fala assim, tem que dar um empurrão, senão ele não vai. Eu vou provocar que eles o prendam. Aí ele vai subir aos céus e vai fazer o estrago e vai trazer o reino. Sim. Há muitos comentaristas bíblicos, não é uma unanimidade essa opinião, mas há muitos comentaristas como Matthew Henry e outros que o Jameson, que eu podia mencionar, que acreditam que o primeiro intuito de Judas foi provocar que Jesus se proclamasse Messias de uma maneira efetiva, trazendo a guerra civil e mandando embora os romanos e os corruptos e proclamando o reino. Agora, qual é o problema dele se tinha essas virtudes que eu estou elencando aqui? 2 problemas, que vale até por lição da vida. Você pode até estar no caminho certo, mas se você não completa a jornada, você fica parado no graal. Caraca, né? E quantos de nós temos o talento certo, estamos no caminho certo, com as pessoas certas, sabendo o que precisa fazer. E para no posto de gasolina e fica lá. Não vai até a praia. Você ia com a família pra praia, colocou todo mundo no carro, beleza, e tudo, as crianças felizes ali, a boia, tudo direitinho, tudo e tal, rumo certo. Mas parou a 80 quilômetros de lá e ficou no posto de gasolina. Judas é uma palavra, né? Todo nome tem um significado. E o significado de Judas, se você perguntar hoje para as pessoas, o que vai ser, Kaique? Traidor, né? Traidor. O primeiro. X9, vai ser uma coisa ruim. Você pensa, de repente parou de nascer Judas, né? As pessoas pararam de dar nome de Judas pro filho e tal. No passado tinha um monte de Judas. Um monte de Judas. Por quê? Porque o significado de Judas é um significado completamente diferente do que a gente atribuiu depois de acontecimentos, né? Qual que é o significado do nome Judas, Rodrigo? Judas em hebraico significa Yehudá, que quer dizer louvado seja. Caraca. Olha só, cara. Sabe qual é uma das primeiras pessoas que chamava Judas na Bíblia? Um dos filhos de Jacó. Posso ler aqui? Pode. Olha, só vou explicar pro pessoal em casa que no Novo Testamento o nome dele é Judas, com S no final, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então eles pegam e adaptam o nome. Você sabe que alguns nomes são adaptados, outros são completamente diferentes. Por exemplo, Tiago, em inglês, vira James. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Jacobos, em grego, Tiago. Em grego, Jacobos. Nossa. James. Outros nomes já não mudam tanto. Lucas, em inglês, Luke. É parecido. Então, Yehudá, em hebraico, vira Judas, em grego. Sim. E como o Novo Testamento foi traduzido do grego, a gente fala de Judas, mas é o mesmo nome, Judá. Aí eu vou ler para vocês aqui a história do nascimento de um Judá no passado. Olha o que acontece aqui. Vou ler para vocês aqui. Tribo de Judá. É dele mesmo. É? Jacó teve 12 filhos. Ou seja, Jesus é da tribo que loucura, de Judas. Né? De Judá. Aqui, olha, a Lia, Jacó tinha 2 mulheres. Naquele tempo a poligamia era legalizada. E uma chamava-se Raquel, a outra Lia. E a Lia, cada vez que ela dava à luz a um filho, ela falava, por que aconteceu isso? Meu filho se chamará assim. Aquilo que o Tiago falou do significado. Aí ela diz aqui, olha, eu estou lendo, se o pessoal quiser saber, Gênesis capítulo 29, verso 35. Mais uma vez, Lia ficou grávida e deu à luz a um menino. Então disse, dessa vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. Lembra que eu falei que Judá e Yehudá significa louvado seja? Então ela fala, dessa vez louvarei o Senhor. Por isso o menino se chamará... Foi o primeiro menino. Yehudá. Não, o primeiro menino na verdade foi Ruben. Mas é cada vez que... O Ruben, em hebraico, Ru é exclamação. Ben é filho. Como nasceu o menino? Ruben, menino. Aí virou Ruben. Tá certo? Quando ela deu à luz ao segundo menino, ela falou, agora meu marido vai me amar. Porque o Jacó menosprezava ela. Agora meu marido vai ficar amarrado a mim. O menino se chamou Levi. Levi significa aquele que está amarrado a. Aí agora quando ela deu à luz ao outro filho, agora eu louvarei o Senhor. Por isso o menino vai se chamar Yehudá. Louvado seja, o louvor. Yehudá, Judas. Agora, alguns nomes sofrem semântica, né? Esse é o problema. Mesmo que o sentido etimológico seja por causa de uma circunstância, passa a ser
outro. Então Judas, que é inclusive Judá, pai de uma das tribos de Israel, da qual veio o Messias, foi consequentemente o nome de um dos... Jesus tinha um irmão chamado Judas. Olha só. Caramba. Tinha um irmão, inclusive tem a epístola de Judas na Bíblia. Tem Judas Tadeu, então era um nome comum, como o Rodrigo hoje, tem um monte de Rodrigo por aí. Caramba, cara. E quando a gente pega Judas, tem uma coisa interessante, que é sobre a origem dele, Rodrigo, que Judas Iscariotes nasceu em Jerusalém, por volta de 3 a.C., segundo o Novo Testamento. Iscariotes, a gente fala Iscariotes, né? Ish, em hebraico, é homem. Kiriot era uma vila da Judeia. Então, Iscariot, ou Iscariotes, da vila da Judeia. Porque e o pai dele também tinha esse nome. O pai dele chamava-se Simão. Simão Iscariote, que tem uma parte lá em João que fala o seguinte: Judas, filho de Simão Iscariote. Então, Iscariote. Agora, o fato dele nascer na Judeia o colocava em vantagem. Sabe por quê? Pode falar disso aqui agora? Já Pode. O mapa de Israel era dividido mais ou menos assim. A galera vai entender. Na época do Novo Testamento, tá? Não estou falando do Israel moderno, nem do Israel do Antigo Testamento, na época do Novo Testamento. O mapa de Israel era o seguinte: ele tinha em cima a Galileia, então aqui está a Galileia, aqui embaixo ficava a Idumeia, a Pérea, Idumeia e Pérea, aqui em cima a Galileia, Samaria e a Judeia. Desses 5 regiões, a mais espiritualmente respeitada, a mais espiritualmente, assim, glamurosa era a Judeia. Porque Jerusalém ficava na Judeia. A Galileia era a menos ovacionada. Aliás, a segunda, porque os samaritanos não eram considerados judeus. Então, vou tirar os samaritanos fora. Das regiões judaicas, excluindo os samaritanos, a melhor era a Judeia. E a pior era a Galileia. Havia tanta piada contra os galileus na época, que no Talmud, por exemplo, é dito que durante o dia do Yom Kippur, que é o único dia na liturgia judaica em que o sacerdote lia o nome sagrado de Deus em público. Você sabe que tem todo um tabu em relação ao nome sagrado de Deus. Os judeus até hoje não pronunciam. Esse amigo judeu que estava com você, se ele for um judeu assim, praticante, religioso, ele vai falar Hashem. Ele não vai falar Yahweh, o Jeová, ou Javé. Eles falam Hashem, ou Adonai. O único dia que você podia ler o nome de Deus pronunciando era no dia do Yom Kippur. Aí o Talmud falava o seguinte: proíbam os galileus de participarem do Yom Kippur, porque se forem escolhidos para ler a Torá, eles podem pronunciar errado o nome de Deus e ofender os anjos. Você acha então, Rodrigo, que assim... Então ninguém gostava deles. O Judas foi o único que não vinha da Galileia. Ou seja, o único que, numa busca por discípulos, era o único credenciado. Exatamente, é o que eu estou imaginando. Como se fosse assim, esse daqui vem daquela região ali, ou seja, meio que sem estudo, sem educação, sei lá o quê. Esse daqui vem daquela outra, que tem um pedigree diferente e tal. Você acha que tem alguma relação com o fato de ele ter sido elencado como uma pessoa que vai ser o tesoureiro do grupo, que vai cuidar do dinheiro, que geralmente é uma posição que exige talvez um pouco mais de conhecimento técnico? Sim, assim? Sim. Principalmente porque essa é uma incógnita que eu mesmo tenho. Tá. Jesus tinha um outro bom tesoureiro ali, que era Levi Mateus. É verdade, era o ofício dele, né? Era o ofício dele. Por que Jesus deixou ser Judas? Será que Jesus não percebia que Judas estava roubando? Será que Jesus também foi enganado? Judas estava roubando? Tava, quer ver? Olha o que a Bíblia fala aqui. Vai ver. Vou mostrar aqui no livro de... Tinha uns quebra-pau aí. Tinha uns quebra-pau. O cara tinha caixa 2, mano, no ministério de Jesus. Que loucura isso, né? Essa foi boa. Aqui fala que... Quer ver? Deixa eu só pegar aqui o momento que fala que Judas roubava do grupo, quando ele foi reclamar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou citar aqui a passagem enquanto eu estou buscando para ficar mais rápido. Quando Jesus foi ungido por uma mulher na casa de Simão, Judas Iscariotes... João 12,6. João 12,6. Judas Iscariotes reclamou e falou o seguinte: esse perfume podia ser vendido e dado para os pobres, porque Judas roubava.
Aí a Bíblia diz aqui, olha, é Judas 12, verso 6, tem razão. Ele disse isso porque ele, Judas, tá? Tá falando de Judas. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Caraca! É porque tinha alguém com um perfume muito caro e tá despejando o perfume pra honrar ali, né? Jesus. Jesus. E aí vem Judas cuidar do dinheiro e fala, meu Deus, não! Aí você fala, não, por que não? Aí fala, não, porque era melhor vender e dar pros pobres do que fazer isso. Entendi. Mas é porque ele era ladrão. Não porque ele estava preocupado. Aí algumas perguntas pipocam na mente. Será que Jesus não sabia que ele estava roubando? E vou depois falar que Jesus cuidou dele até o último instante para ele arrepender, tá? Então, eu tenho uma dúvida sobre isso. É possível enganar Jesus? Pois é, eu creio que não. Jesus conhecia o coração das pessoas. Tipo assim, ele sabia do Judas, ele sabia do final, desde o início? Sim. Sempre ele... Só que ali, por que Jesus deixou Judas continuar roubando se ele sabia? Eu vou responder em dois momentos. Letra A. Jesus deixou Judas roubando até o final pelo mesmo motivo que Deus ainda deixa o diabo vivo até hoje. Ou seja, Deus sabia quando o diabo estava fazendo Lúcifer estava fazendo toda a tragédia no céu, Deus deixou por quê? Primeiro, para que se revelasse o verdadeiro caráter dele. Segundo, para esgotar ao máximo a chance de arrependimento. Hoje eu não creio mais que o diabo tenha arrependimento, mas eu digo assim, quando ele começou a rebelião no céu, houve um momento que ele poderia voltar atrás. Então Deus já não destruiu de cara, porque Deus deu etapas. Eu não vou deixar você ir por dois motivos. Ou você se arrepende, eu estou te dando uma oportunidade, ou senão você vai revelar quem você realmente é. Então Jesus com Judas, ele deixou, primeiro, para ir com Judas até o final, depois a gente pode voltar a esse ponto, até o final ele lutou com Judas para Judas se arrepender, e segundo, para deixar Judas revelar. Aí agora eu vou dar uma suposição. Só um pequeno PS aqui. Uhum. E pelo que eu vejo, Jesus, a forma que ele tinha de tratar os outros, geralmente não era pela repreensão, era pela bondade que constrange os outros, né? Exatamente. Então, ao invés de na repreensão ali, Judas, ele foi bondoso até o final. Exatamente. Então, e você vai ver, eu vou revelar um negócio aqui que você vai ver que foi bondoso mesmo. Uhum. Agora, por que não Levi e Mateus? Eu imagino que sendo Judas da Judéia, então lembra o exemplo que eu dei lá do pessoal falando que um galileu não podia nem ler a Torá em público, que ia ofender a Deus com seu sotaque, pronunciando mal o nome de Deus e ofender os anjos e tudo mais. Não prestava. Você tem vários textos judaicos antigos do Talmud, da Mishnah, da Guemará, Flávio Josefo, filho de Alexandria, todo mundo falando que a Judéia era pejorada. Pelo sotaque deles, pelo jeito deles, pelo comportamento deles. Eu vou dar um exemplo sem endossar a piada. Repito aqui para ficar bem claro para você. Vou dar o exemplo sem endossar a piada. Há muita crítica, e eu até acho nociva e descompassada, ao nordestino. Só para o baiano. O pessoal fala que baiano é vagabundo, que baiano não gosta de trabalhar. Quando você faz um erro no trânsito, é baianada e tudo mais. E os baianos ficam ofendidos e com razão. Primeiro que se você for a Salvador 7 horas da manhã, o trânsito está caótico, todo mundo correndo atrás do seu prejuízo, igual São Paulo. Então são piadas que caem na cultura popular, mas estão longe de ser a verdade. Mas permita-me usá-la apenas para ilustrar. O pessoal fala muito de baianada e tudo mais. Naquela época falava dos galileus. Entendi. E o preconceito chega a tal ponto que se o sujeito falar o seguinte: eu sou formado na escola de administração da USP. Uau! E você? Eu fiz administração na escola de Feira de Santana, na Bahia. Você vê que o peso já é outro. Zoada, né? Já dá uma zoada. Naquela época, esse peso era com os galileus. Você entendeu? As piadas eram sobre os galileus. A religião de segunda categoria era dos galileus. O lugar que tem mais delinquente era dos galileus. E se tinha um lugar que o Messias não podia ter vindo dele, era da Galileia. Aí Jesus, para quebrar todo o establishment, ele nasce na Judéia, em Belém, mas ele é criado na Galileia. E na pior cidade da Galileia, que era Nazaré. Tanto é que quando Filipe e Natanael se encontram ali e tudo mais, né, para pregar sobre Jesus, os primeiros discípulos no Evangelho de João, a primeira pergunta que faz é a seguinte: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando o pessoal fala assim, achamos o Messias. Messias? De onde ele veio? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Você tá entendendo? Então, assim, como você fala assim, cara, eu trouxe agora um especialista em economia para gerir. De onde que ele veio? Da Universidade de Uganda. Assim, os caras viessem de Harvard, do MIT, de Uganda, vai ter uma pejoração. Sim. Na época era a mesma coisa. Então Judas era o único que tinha pedigree. E Mateus? Mateus também sabia, mas Mateus era cobrador de impostos. A gente vê os 12 discípulos assim nessa imagem de Leonardo da Vinci, todo mundo bonitinho ali, mas o pau deveria quebrar. Sabe o que significa? O que significava na época Mateus está no grupo? Teve um outro que Jesus chamou também, Simão o Zelota. Os Zelotas eram justamente o grupo que queria combater Roma e os cobradores de impostos. Quem que eram os cobradores de impostos? O Levi e Mateus, né? Os publicanos. Eram aqueles comprados. Era do meu próprio povo que ficava a serviço de Roma para cobrar impostos. Eram ladrões corruptos. Eram os opressores. E os zelotas eram os que queriam pegar em espada, arrebentar com tudo, acabar com tudo, vamos botar fogo. Che Guevara. Então é como se Jesus colocasse Lula e Bolsonaro no mesmo grupo ali para ser discípulo dele. Fofinho, né? Ia ser uma... Maravilhoso. Enfim. Não, tô falando sério. O O pau devia quebrar entre eles ali. Aí eu imagino agora perguntando a vocês. Troca de cadeira, Você acha que... sobrando, exatamente. Você acha que naquela circunstância o pessoal ia aceitar Mateus como o tesoureiro do grupo? Jesus pode até ter te aceito. Beleza, mas não conversa comigo não. Eu gostei muito que o The Chosen, eles colocam isso, né? Tem uma hora lá que o Mateus vai fazer as pazes com Pedro lá no final e o Pedro tem dificuldade, tem raiva dele. Aquilo ali foi muito bem retratado, porque deveria ser assim. A gente pensa os discípulos todos bonitinhos ali, tal, igual um time de futebol. Não, eles tinham raiva. Então eu imagino que havia tanto preconceito que se Jesus colocasse Mateus como tesoureiro, os outros não aceitariam. Então ele falou, então o que vocês acham? Judas. Então Jesus, tá bom. Deixa ser Judas. É tipo uma Vocês empresa, vão aprender. né? É tipo,